Aberta a sessão desse órgão especial do dia 18 de maio. Iniciando pela pauta protocolar, eu proponho que sejam apresentados os pêsames oficiais desse tribunal ante o falecimento do excelentíssimo juiz Luiz Henrique Cunha, aposentado, ocorrido no dia 21 de abril, da ilustríssima senhora Maria de Lourdes Fernandes Allende, viúva de sua excelência, o desembargador Aniceto Lopes Allende, já falecido também, que foi presidente desse tribunal no biênio 90-91, mãe da doutora Natália Fernandes de Allende da Mata, procuradora de Justiça, e tia do desembargador Luiz Paulo Allende. O falecimento ocorreu no dia 16 de maio. E cumprimentar, desejando os votos de felicidade àqueles que ganharam a inatividade, a aposentadoria, o excelentíssimo desembargador Jefferson Moreira de Carvalho, da 20ª Câmara de Direito Privado, a partir do dia 16 de maio, e do excelentíssimo doutor Antônio Roberto Andolfato de Souza, juiz de direito da 3ª Vara Civil da Comarca de São José do Rio Preto, que também ocorreu a aposentadoria, foi declarado no dia 16 de maio. Encerrada a pauta protocolar, vamos dar início à pauta judicial pelos blocos de julgamento. Eu vou procurar ler pausadamente, assim todos. Eu já estou procurando falar mais alto aqui para que todos ouçam, né? Eu tinha às vezes uma dificuldade de ouvir, mas eu acho que eu tenho que ser mais pausado mesmo. Ações diretas de inconstitucionalidade. Números de ordem: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 57. Embargos de declaração: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 e 49. Mandado de segurança: 53. Conflito de competência: 7. Agravo: 7. Representação criminal: 56. Inquérito número 51. Processos adiados a pedido. Número 2 da relatoria do desembargador Ferreira Rodrigues, adiado a pedido de Sua Excelência o desembargador Evaristo dos Santos. Sobra do desembargador Xavier de Aquino, relator, número 8 de ordem. Retirado de pauta a pedido do relator, número 1, em que é relator Sua Excelência o desembargador James Ciano, número 22, em que é relator Sua Excelência o desembargador Jacó Valente. Adiado por uma sessão, o número 52 do desembargador Viana Cotrim. Permanece adiado a pedido do desembargador James Ciano, número 58 da relatoria do desembargador Matheus Fontes. Número 61, permanece adiado pelo desembargador Evaristo dos Santos, processo número 61 da relatoria do desembargador Fábio Gouveia. Solicitação de destaques pela desembargadora Luciana Bresciani, o número 15 de ordem da relatoria do desembargador Matheus Fontes. Solicitado por mim, o número 20 de ordem, em conjunto com o número 5, da relatoria da desembargadora Luciana Bresciani. Eu vou colocar em discussão o número 59 de ordem, é um processo crime da relatoria do desembargador Matheus Fontes, em que foi requerido o adiamento por uma sessão para sua ostentação oral,
São 3 advogados, são 3 réus. Uma das senhoras advogadas entrou com uma reclamação ante o indeferimento de adiamento por nova sessão. Dessa reclamação, ela foi dirigida à presidência, a presidência não conhece da reclamação, e Sua Excelência, o desembargador Matheus Fontes, me observou que estaria adiando por uma sessão para evitar discussões de eventuais eivas. Então, ficaríamos para a próxima sessão, atendendo tanto o doutor Mário Antônio de Campos Tebet, o doutor Arthur Felipe Azevedo Barreto e a doutora Silvia Maria Urquiza Fernandes. Então, esse processo será julgado na próxima sessão, ficando adiado por mais uma sessão. E, repito, em relação à reclamação, vai constar da súmula de julgamento, ela está apartada, seria juntada em outrora, hoje será anexado, não sei como é que faz isso no processo eletrônico, mas fica não conhecida a reclamação. Descabe a reclamação na hipótese e será apenas apontada na súmula de julgamento. Então, o número 59 será julgado na próxima sessão com sustentação oral pelos réus e por Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça, por intermédio do Subprocurador-Geral Mário Tebet. Vamos à pauta, vamos interromper, por enquanto, a pauta judicial, vamos à pauta administrativa, que é muito rápida. O número 1 de ordem é a permuta de magistrados solicitado pelos doutores Damilo Manzano Barioni, juiz de direito titular da primeira vara da Fazenda Pública Central, e doutor Luiz Fernando Rodrigues Guerra, juiz titular 1 da 38ª Vara Civil Central. O Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, deliberou encaminhar o órgão especial com proposta de aprovação. A matéria está em discussão. Aprovaram à unanimidade. A proposta de escala de férias, todos receberam. A matéria está em discussão. A escala de férias, pois, das sessões do direito privado, direito público e direito criminal para o mês de junho de 2022 está aprovada à unanimidade. No mais, são os afastamentos, alguns deferidos de plano A de referendo escolhendo o órgão especial, com uma alteração, como todos podem observar na ata que foi enviada, na pauta que foi enviada, e os demais são propostas de deferimento. A matéria está em discussão, nada havendo, todos deferidos à unanimidade. Está encerrada a pauta. Desculpe, a pauta administrativa. Vamos dar início às preferências na pauta judicial. A primeira preferência são embargos de declaração, número 45 de ordem, em que é relator Sua Excelência o desembargador Francisco Cascone. Com a palavra, Sua Excelência o desembargador relator. Senhor presidente, seu embargo de declaração, que aponta omissão e contradição, eu estou afastando, porque o sindicato representa apenas parte do funcionalismo, e essa questão da legitimação foi enfrentada no voto, eu transcrevo aqui, é pacífico, que a legitimidade é para a associação que represente toda a gama da categoria. Eu estou rejeitando os embargos, senhor presidente, pelo meu voto. Vossa Excelência está rejeitando os embargos de declaração. A matéria está em discussão. Rejeitar os embargos à unanimidade, o seu resultado do julgamento. Nós vamos começar com as sustentações orais. A primeira delas é o número 54 de ordem, é o mandado de segurança civil, em que relatou Sua Excelência o desembargador Ademir Benedito. Eu convido o doutor Heitor Vitor Mendonça Fralino Sica, advogado do impetrante, que assuma a tribuna. Doutor Heitor, muito boa tarde. O senhor está com a palavra pelo prazo legal.
Excelentíssimos senhores desembargadores deste egrégio órgão especial, a quem cumprimento nesta gélida tarde, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente deste tribunal. Também cumprimento os serventuários, advogados e demais presentes. Esta é a terceira vez que eu venho ocupar essa tribuna para defender exatamente a mesma tese. A primeira vez foi ao final de 2019, um pouco antes da eclosão da pandemia, e a última vez foi há exatas 3 semanas. Portanto, este é o terceiro caso em que a mesma tese é veiculada, e nas 2 teses anteriores, o órgão especial acolheu a tese defendida pelos meus constituintes. O meu único receio, e por isso, sendo absolutamente franco com vossas excelências, de ocupar essa tribuna hoje, sabendo, né, da pauta extensa que ainda ocupará os trabalhos de vossas excelências, é o fato de que a votação desse segundo caso, que se encerrou há 2 semanas, né, na sessão do dia 4 de maio, foi bastante apertada. Foi uma votação por 12-10, pela concessão da segurança. Alguns desembargadores aqui presentes hoje não estavam presentes naquela sessão, ao passo que desembargadores que estavam presentes naquela sessão não estão presentes aqui hoje. Em especial, o excelentíssimo senhor desembargador Xavier de Aquino, decano do tribunal, que justamente abriu a divergência essa que saiu vitoriosa e foi sua excelência designada para a redação do acórdão. Eu, portanto, tendo me explicado por que venho, depois de 3 semanas, defender a mesma tese, é justamente para que eu tenha consciência tranquila de que eu defendi os interesses do meu constituinte, neste caso, com o máximo empenho possível. Não chateei vossas excelências com pedido de despachos, porque a maioria dos membros deste colégio do órgão especial, muito gentilmente, já havia me recebido para despacho de memoriais por ocasião desse outro julgamento. Então, para relembrar vossas excelências, porque são muitos processos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo promoveu concurso público e no edital listava ali alguns diplomas de ensino superior que seriam admissíveis para os candidatos tomarem posse. Ali havia uma referência à engenharia civil. A candidata que eu defendi no mandado de segurança impetrado em 2019, ela era engenheira química, e o edital falava em engenharia civil. Este órgão especial, naquela ocasião, concedeu a ordem por unanimidade, reconhecendo que, em primeiro lugar, ao tempo da posse vigia uma lei complementar que estabelecia que qualquer diploma de ensino superior poderia ser aceito para que o candidato tomasse posse. Em segundo lugar, que os requisitos para a posse devem ser regidos pelo tempo em que efetivamente se pleiteia a posse, que o candidato está em vias de ser nomeado, que o apego ao edital, o princípio da vinculação do edital, não poderia se sobrepujar à ideia de uma lei complementar vigente ao tempo da posse, que daria ao candidato o direito de ascender ao cargo. E, para além disso, o argumento de que os demais candidatos poderiam ser prejudicados, os demais candidatos não vieram a juízo, e, portanto, a propósito de tutelar quem não veio a juízo, seria indevido que não se tutelasse quem veio a juízo e quem tem razão. Na sessão que se concluiu há 2 semanas, no julgamento a que eu fiz referência do segundo caso, o candidato tinha um diploma de negócios internacionais e o edital falava apenas em administração de empresas. E este colégio do órgão especial invocou um outro fundamento para aceitar que esse diploma fosse válido para a posse. O de que, analisadas as grades curriculares de ambos os cursos, eles se equivaleriam quase que inteiramente. Portanto, seria um preciosismo formal que o candidato, que superou todas as fases do concurso, fosse impedido de tomar posse. E o caso que hoje está em julgamento, e eu vou ser breve para falar dele, porque o que já havia para ser dito, eu já disse, os casos são rigorosamente iguais, basicamente é a mesma situação de 2019. Neste caso, o candidato é titular de um diploma de engenharia elétrica e o edital falava apenas em engenharia civil. O precedente de 2019 que eu fiz chegar às mãos de vossas excelências era uma candidata de engenharia química que foi admitida a despeito de o edital ter feito referência apenas à engenharia civil.
O que eu rogo a vossas excelências é, e esse é meu receio, sendo absolutamente franco com vossas excelências, é que as mudanças do órgão especial em relação à sessão de 2 semanas atrás, em que a votação se concluiu, possam fazer com que o placar apertado de 12 a 10 se altere. E eu realmente não teria como justificar, seja como advogado, seja como estudioso de direito, especialmente professor de direito processual civil, que 3 jurisdicionados que estão exatamente nas mesmas situações, que se submeteram ao mesmo concurso, que impetraram, inclusive sob patrocínio do mesmo advogado, o mesmo mandado de segurança, inclusive se fossem ao mesmo tempo chamados, poderiam ter composto um litisconsórcio ativo, necessário e unitário, e portanto a decisão seria igual para todos eles, que pelas sortes ou azares do destino, o desfecho deste julgamento, deste mandado de segurança nesta sessão seja diferente. O que eu rogo a vossas excelências é que não apenas se observe a jurisprudência já consolidada neste órgão especial, que sempre, por um dever do artigo 926 do CPC, os tribunais devem garantir que a sua jurisprudência se mantenha íntegra, estável e coerente. Mas aqui há um aspecto mais agudo, em termos até mesmo de isonomia. 3 candidatos ao mesmo concurso, na mesma situação, precisam receber deste colém do órgão especial exatamente o mesmo tratamento. Então, rogo a vossas excelências que, observados esses 2 acórdãos, o último deles prolatado há 2 semanas, que seja concedida a ordem, autorizando que esse candidato, que superou todas as fases do concurso e foi impedido de tomar posse, que ele tome posse. Ao prestigiar essa decisão, se prestigiará também o entendimento dos órgãos técnicos do Tribunal de Contas, que opinaram pelo deferimento da posse. O presidente do Tribunal de Contas é que não a aceitou. Se prestigiará o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que neste caso, diferentemente dos anteriores, opinou pela concessão da ordem. E mais do que isso, se prestigiará a jurisprudência desta colenda, deste colém do órgão especial, e mais do que isso, o princípio da isonomia. Agradeço a vossas excelências pela atenção a mim dispensada. Nós é que agradecemos, doutor Heitor. Com a palavra, sua excelência, desembargador relator, desembargador Ademir Benedito. Senhor presidente, senhores desembargadores, eminentes representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, eminente advogado, doutor Heitor, este caso repete alguns anteriores, já mencionados pelo ilustre advogado, e o meu voto segue exatamente na linha da argumentação do causídico. Mandado de segurança, concurso público, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cargo de agente de fiscalização. Exigência de formação acadêmica em engenharia civil. Impetrante com formação em engenharia elétrica, com pós-graduação em tecnologia da informação, MBA executivo empresarial e MBA em gestão financeira. Superveniência de lei complementar estadual, que afastou a necessidade de formação em determinadas áreas para exigir tão somente grau de bacharelado em curso superior. Aplicabilidade da nova legislação ao concurso em andamento, precedentes deste colendo órgão especial. Estou concedendo a segurança exatamente pelos fundamentos já alinhados por Sua Excelência, o nobre advogado, e pelo eminente desembargador Xavier de Aquino, em precedente que cito no voto, ressaltando também que, neste caso, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou favoravelmente a concessão da ordem. Então, resumidamente, já distribuí meu voto aos eminentes desembargadores, proponho aqui a concessão da segurança, com a devida vênia. O desembargador relator propõe a concessão da segurança, a matéria está em discussão. Desembargador Campos Melo. Presidente, como bem disse o ilustre advogado que ocupa a tribuna, e a quem eu cumprimento, o último julgamento dessa matéria, houve uma votação dividida aqui neste órgão especial. Ele mesmo ressaltou que foram 12 votos pela concessão da ordem e 10 votos pela denegação da ordem. Eu me alinhei ao relator sorteado, o eminente desembargador Matheus Fontes, e declarei voto pela denegação da ordem. E entendo que, justamente por causa dessa circunstância da matéria ainda estar, digamos, dividida aqui nesta Corte, é que eu reitero
o meu voto de denegação da ordem. Denegação da senhor presidente. ordem. Desembargador Matheus Fontes. Presidente, eu examinei e estou acompanhando o voto do eminente relator. É certo que, não sei se na sessão anterior ou há 2 sessões, eu votei num sentido diverso. Isso. Mas o fato é que prevalece a orientação do órgão especial é esta, que está no voto do eminente relator. E o próprio no Ministério Público, que normalmente opina contrariamente na concessão da ordem, a que se conceda a ordem, neste caso ele está operando sim porque seja concedida a ordem. E há, portanto, precedentes, e tendo em vista, né, o disposto no artigo 927, inciso 5º do Código de Processo Civil, bem ou mal é assim que o órgão especial pensa. De sorte que eu vou pedir vênia, é por isso que eu estou já antecipando que estou acompanhando o voto do eminente... relator. Exato, relator. Do voto relator. Diante das circunstâncias, eu pergunto se alguém acompanha a Sua Excelência o desembargador Campos Melo. Desembargador Fábio, também? Mais alguém? O desembargador Campos Melo há de declarar. Voto vencido. Perfeito. Então, considero a ordem por maioria de votos. Desembargador Matheus Fontes declara voto vencedor? Não. Não é necessário, senhor presidente. Não. Estou em campo. Declarando voto vencido, Sua Excelência o desembargador Campos Melo. Por favor. Pergunta para o doutor Pasquale. Próximo é um incidente de arguição de inconstitucionalidade civil. O doutor interessado é o prefeito do município de Pedranópolis. O senhor Fábio Antônio Pisolito é o advogado, é isso? Doutor Fábio, o senhor está presente? Desculpe, é um incidente de inconstitucionalidade. Não há previsão legal nem regimental para a sustentação oral. Então, eu agradeço. Se o senhor quiser assistir o julgamento daí, o senhor pode tomar assento. Posso usar a palavra? É que eu enviei, recebi publicação no sentido de que haveria possibilidade, enviamos o ofício requerendo a sustentação e foi designado, foi marcado, inclusive recebi um ofício-resposta dizendo que eu seria o número 3 da pauta. Me preparei para tanto e tudo mais. Isso foi só uma mera comunicação da Secretaria. Sim, excelência. Não foi ao relator, o relator teria indeferido, ou à presidência da mesa. A Secretaria cumpriu o que lhe era devido, que era apontar que foi anotado o pedido de sustentação oral e comunicar ao senhor a ordem da pauta. Isso não significa que tenha sido deferido. Tudo bem. Tá ok? Isso é uma ordem da presidência para que todos os advogados que agendem, todos tenham a resposta de que o seu pedido vai ser apreciado perante o plenário. Não é verdade? Só um detalhe, excelência. Pois não. Sou procurador público de município. A minha viagem é paga pelo horário público. E eu gostaria que constasse a minha presença aqui para a prestação de contas lá, mesmo assim. Fica constando a sua presença e o indeferimento da sustentação Sim. oral. Então, eu convido o senhor que se assente à plateia e assista, fazendo jus ao dispêndio do erário. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Décio Notarange, é uma preferência simples, número 50 de ordem. Senhor presidente, eu encaminhei o meu voto. É um incidente de inconstitucionalidade que tem por objeto uma lei municipal de Pedranópolis que instituiu cobrança e uma taxa com relação a uma prestação de serviços à realização no município. E eu olhei a emenda, está assim: incidente de arguição de inconstitucionalidade, município de Pedranópolis, taxa de fiscalização para execução de obras particulares de construção civil e similares. Base de cálculo: ausência de correlação entre a exação e a atividade fiscalizatória. Inadmissibilidade.
taxa é tributo vinculado à atividade estatal. Seu valor deve equivaler, tanto quanto possível, aos custos do serviço público ou do exercício do poder de polícia. Taxa de fiscalização para a execução de obras particulares de construção civil e similares, previstas na Lei 1489, de 8 de dezembro de 2010, do município de Pedranópolis, que resulta incompatível com a natureza contraprestacional desta espécie tributária. Ofensa aos princípios da capacidade contributiva da vedação ao confisco. Artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Precedentes do STF. Inconstitucionalidade reconhecida, arguição procedente. Vossa Excelência está julgando procedente a arguição. A matéria está em discussão. Acolheram a arguição à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. Próximo é o número 38 e número 6 de ordem. O número 6 é um agravo regimental e o 38 é o dissídio coletivo de greve. Eu convido a doutora Roberta Graziele Monteiro a assumir a tribuna. Doutora Roberta, boa tarde. Vossa Excelência tem direito à sua ostentação no que diz respeito ao dissídio coletivo de greve, tão somente, tá ok? Só está com a palavra pelo prazo legal. Obrigada, Excelência. Boa tarde, cumprimento aqui, excelentíssimo senhor desembargador, também na pessoa do senhor desembargador, os demais aqui presentes aqui na casa. Cumpre esclarecer que trata-se de um dissídio de greve que foi por prazo determinado. Ocorreram duas paralisações, uma no dia 10 de março e outra no dia 24 de março. Não foram paralisações totais, foram paralisações parciais. Entendemos que houve, sim, né, uma liminar deferindo que fosse mantida a integralidade dos serviços públicos. Porém, considerando a realidade do município de São José dos Campos, os serviços essenciais prestados pela municipalidade, a maioria hoje é serviço terceirizado. Saúde pública, contamos com vários hospitais, hoje já terceirizados, então não houveram prejuízos para a municipalidade, para os usuários, né, do serviço. Transporte público também há serviço terceirizado no município de São José dos Campos. Também as unidades básicas de saúde, assim como o requerente, né, questionou, também várias UBSs, né, são as unidades básicas de saúde, também são terceirizadas no município de São José. Abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, também, todos esses serviços essenciais também são terceirizados, na verdade, as concessionárias que administram. Então, houve sim o ato, né, em relação a... Agora, o que motivou, na verdade, o ato? Vou falar um pouco para os doutores aqui, excelentíssimos desembargadores. O nosso município possui uma legislação, duas legislações, na verdade, municipal, no que se refere ao reajuste dos salários destes servidores. Uma legislação, ela é de 1994, e a outra ela é de 1995. E ela determina que o chefe do Poder Executivo, sempre que a inflação atingir 5%, ele encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei restabelecendo o poder aquisitivo do salário do servidor público. Porém, com a vigência da Lei Complementar 173 de 2020, o chefe do Executivo, dentro do impedimento, né, que a lei estabelecia, não encaminhou este projeto. Todavia, ele soltou um comunicado a todos os servidores, informando que, posteriormente, ou seja, em janeiro de 2022,
todos os direitos em relação ao gatilho salarial seria restabelecido. Em janeiro de 2022, isso não ocorreu. Em fevereiro foram tentadas várias tratativas, a diretoria se reuniu com a administração, muitas vezes até impedido, não foram atendidos pelo prefeito, e o prefeito não encaminhou, alegando que a lei complementar realmente impedia este encaminhamento para a Câmara Municipal. Ocorre que a lei ela impedia esses reajustes se não tivesse determinações legais anteriores à vigência da calamidade, que não foi o fato do município. Então, houve o ato omissivo, né, do Executivo frente a esta situação, que todos aguardavam que encaminhasse esse projeto de lei, e, na verdade, em março já ultrapassava 20% de inflação, considerando o IPC-FIP. Isto foi o motivo que motivou a paralisação dos servidores pela insatisfação, inclusive posto que receberam um comunicado da administração para que aguardassem a vigência dessa lei complementar 173 de 2020. Nisto, o que aconteceu foi realmente que, diante de tentativas, de reuniões, até mesmo com o jurídico, né, da administração, o sindicato, em assembleia, acabou optando e os servidores foram para essas manifestações nos dias 10 e no dia 24 de março, mas ratifico aqui que não houve prejuízo para a municipalidade, posto que nenhum serviço ficou comprometido. Todos os munícipes foram devidamente atendidos dentro dos serviços essenciais para a municipalidade. Então, agradeço a oportunidade e peço aqui a improcedência, né, do dissídio, posto que fora, inclusive, a aplicação de multa também para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Campos. Agradeço. Nós é que agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Elcio Trujillo. Senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento a todos os ilustres integrantes desta corte, senhora advogada, meus cumprimentos, inclusive pela lealdade em confessar o descumprimento da liminar concedida por 2 vezes pela vice-presidência desta corte. Isso já diz muito em termos do voto que apresento, e essa lealdade deve ser realçada ao confessar a falta, trazendo como justificativa tão somente a questão da ausência de eventual prejuízo com a paralisação dos serviços, ainda que em parte no município. O meu voto é longo, extenso, cuidei, como é de praxe, da distribuição com antecedência a todos os ilustres colegas julgadores, e farei aqui a apresentação de ementa em resumo, para deixar claro, desde logo, que contou com a participação da vice-presidência, que, inclusive, atribuiu, em caso de descumprimento das circunstâncias, uma multa de valor razoável, que também não foi impugnada. Então, há uma preclusão, inclusive, no tocante ao valor. E faço essa referência à ilustre desembargadora doutora Luciana, que debateu comigo, em parte, essa questão do valor para o caso de descumprimento de uma ordem judicial, que é uma questão muito séria, que se apresenta num país em que vai se habituando a não cumprir aos comandos e depois vem, no momento do aperto, no momento da incidência da sanção, a justificativa para tentar a liberação dessa circunstância. Bom, aqui, portanto, o voto abrange tanto o item 6,
como o final de mérito, a tutela provisória de urgência, com caráter antecedente, apresentada pelo município de São José dos Campos, com vistas ao atendimento das necessidades mínimas e inadiáveis da população, mesmo porque trata-se de serviço público, inclusive de natureza essencial. Deferimento ante o quadro apresentado e pelas provas trazidas, para que a integralidade dos servidores públicos do município permanecesse em atividade, sendo arbitrada uma multa diária no valor para o descumprimento de R$50 mil, que entendo razoável diante das circunstâncias do município, do interesse da população, portanto, o interesse público, e da questão do sindicato pelo seu próprio valor e que não atentou em cumprir com a condição. Um segundinho só que desapareceu tudo aqui da tela. Perdoem. Voltou. Desculpe. A conciliação realizada nesta corte resultou infrutífera e houve, na sequência, conforme disposto pela lei, a determinação para processamento do pedido como dissídio coletivo de greve e a distribuição dos autos a um dos integrantes deste colendo órgão. Aconteceu o descumprimento da tutela provisória inicialmente deferida e já referida por mim. Houve superveniência de uma nova data para o movimento paredista e contou com nova decisão da vice-presidência, que era a parte competente naquela fase, de extensão da medida liminar nos mesmos limites inicialmente determinados. Ocorreu um segundo descumprimento por parte do polo requerido. Direito de greve dos servidores públicos, constitucionalidade. Direito de greve que, no caso, é exercido em desconformidade com as decisões judiciais proferidas no presente dissídio, representando uma condição de rebeldia injustificável perante a lei, a acarretar o reconhecimento da abusividade do movimento, pretendida aplicação de reajuste salarial em decorrência de inflação a contar de 1 de maio de 19. Pauta de reivindicações que se mostra de caráter eminentemente pecuniário, a depender, portanto, de lei, segundo os tratados administrativos e constitucionais, acarretando efeitos financeiros ao erário. Recomposição das perdas salariais e período a ser considerado, diante da alegação de normativa federal temporária, que encontra óbice na súmula vinculante 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que eu aponto aqui no próprio voto. Entendimento compartilhado, inclusive, pela douta Procuradoria de Justiça. Configuração, portanto, diante de todos esses elementos, de efetiva e concreta ilegalidade e abusividade do movimento questionado. Desconto dos dias parados dos participantes do movimento grevista, que é possível em razão da própria condição de serviço público. Admitida compensação, porém, mediante ajuste com a administração pública. São precedentes do Supremo Tribunal Federal e desse próprio órgão que sustentam essa possibilidade de negociação posterior. Direito do município, por outro lado, ao recebimento das multas fixadas, as folhas 10 e 19, 153 e 155, bem como de não efetuar o pagamento aos servidores públicos dos dias não trabalhados, ressalvada, conforme já dito, a possibilidade de acordo, vislumbrando eventual composição dos dias não trabalhados, mas é matéria própria a ser discutida e acertada entre as partes diretamente envolvidas.
sucumbência do requerido no que se refere a custas e despesas processuais, afastada a fixação de honorária advocatícia em dissídio coletivo. Dissídio coletivo, portanto, julgado procedente, prejudicado o agravo regimental cível. É essa a proposta de voto que trago e apresento aos senhores para análise. Senhor presidente. Desembargador relator julga procedente o dissídio e prejudicado o agravo regimental. A matéria está em discussão. Julgaram procedente o litígio à unanimidade e prejudicado o agravo regimental igualmente à unanimidade, o seu resultado do julgamento. Se me permitem, eu gostaria de saudar e homenagear a senhora procuradora do Estado, Lia Porto, que está aqui presente, está nos dando a honra de estar aqui nesse órgão especial. Ela, eu creio que falo em nome de todos, tanto em termos de saudação como em termos de homenagem. A doutora Lia Porto, além de ser uma profissional de escola, eu tive a honra de trabalhar com ela enquanto presidente da seção de Direito Público. Ela chefiava a execução fiscal do Estado de São Paulo, um trabalho reto, lídimo, e pudemos tratar aí das prescrições, das execuções, de uma forma absolutamente harmônica, imparcial, e foi tudo resolvido da melhor forma possível ao Estado de São Paulo, aos contribuintes e ao Poder Judiciário, com o Procuradora-Geral do Estado, que ficou até pouquíssimo tempo atrás, conduziu a Procuradoria com galhardia, com retidão, um respeito imenso ao Poder Judiciário, que ela tem um carinho e um amor muito grande. É filha do nosso caríssimo ex-presidente, desembargador Odir Porto, que todos nós bem conhecemos, irmã do desembargador Roberto Porto, deixou há pouco a Procuradoria, e eu disse isso para ela em outra oportunidade. Foi uma procuradora-geral exemplar, é uma profissional exemplar, né? E, quiçá, um dia queira se habilitar perante a Ordem dos Advogados do Brasil e ingressar pela via do 5º Constitucional, que seria uma honra para esse tribunal recebê-la, e acho que eu falo realmente em nome de todos. Então, é uma honra recebê-la, um prazer enorme, e tenha certeza que é a homenagem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é muito pequena em razão de tudo que a senhora fez como procuradora-geral, como procuradora, e faz até hoje. Recebo os meus parabéns e os meus mais sinceros cumprimentos. Senhor presidente, o MP pede vênia para se associar à justa homenagem à doutora Lia Porto. Justíssimo, justíssimo. Próximo de pauta é o número 3 de ordem. É um agravo interno de um indeferimento de liminar. Na verdade, não é um agravo interno, é um agravo de instrumento. O advogado é o doutor Adriano Henrique de Oliveira, do Sindicato de Servidores Públicos de Araraquara e região. O doutor Adriano está presente? Com a palavra, Sua Excelência, do relator. Vou pedir licença a Vossa Excelência, o eminente advogado. Quero só trazer conhecimento desse plenário, que de manhã eu examinei uma petição do município de Araraquara pedindo a retirada de pauta desses autos ou seu adiamento, porque teria remetido, na data de ontem, 17 de maio, um projeto de lei à Câmara Municipal. Como eu não vejo nenhuma relação da remessa desse projeto de lei com o presente feito, eu proferi também hoje, na manhã de hoje, o indeferimento, e só estou trazendo a conhecimento desse plenário e submetendo a esse colendo órgão. Todos cientes e concordes? E se o doutor ainda me permitir,
O senhor fala pelo sindicato, né, doutor? Sim, excelência. O senhor arguiu, o senhor apontou uma questão de incompetência. Se o senhor concordar, nós podíamos cindir o julgamento, o senhor falaria sobre a incompetência, e eu examino, o plenário examina, se formos prosseguir, o senhor teria... Excelência, assim, eu estou pedindo a aplicação do regimento, né? Então eu ia fazer apenas 3 apontamentos, um desses, inclusive, era o que a excelência acabou de colocar, né? Porque eu não tenho muito o que dizer aqui. Né? Na verdade, a gente gostaria da aplicação do regimento interno do tribunal, que atrai, né, esse dissídio coletivo para esse colendo órgão especial. É isso. Então, eu ia fazer apenas alguns apontamentos fáticos para ajudar a instruir a decisão de Vossa Excelência. Então, posso examinar essa questão, então? Por favor, Excelência. O meu voto tem algumas laudas, mas eu vou ser bem objetivo. Eu já adianto, doutor, pelo meu voto, eu estou acolhendo essa arguição. Eu digo aqui, a tutela de urgência é uma ação. Aliás, o município de Araraquara propôs uma ação de cumprimento de obrigação de fazer, para não se fazer greve, para se evitar greve. O juiz de primeira instância, da primeira vara da Fazenda de Araraquara, concedeu a liminar, determinou que um determinado número de funcionários permanecessem em atividade, na saúde, na segurança, enfim, impôs uma multa, elevou essa multa e o sindicato agravou contra essa decisão. E o eminente relator deste agravo entendeu que a competência era do órgão especial e para cá remeteu os autos. Então, sucintamente, eu digo aqui o seguinte: sem ingressar no mérito da decisão combatida, tem, sob a minha ótica, razão agravante, ao sustentar a incompetência absoluta do douto juízo de origem para apreciação da matéria, que, evidentemente, é própria de dissídio coletivo de greve. Aliás, exatamente como acabou de julgar o eminente desembargador de São José dos Campos, se eu não me engano, Elcio Trujillo. Exatamente. Houve o dissídio, o vice-presidente fez a tentativa de conciliação, enfim, como determina o regimento. É o que eu digo aqui. Matéria que, evidentemente, é própria de dissídio coletivo de greve, dizendo respeito à análise dos limites ao exercício e reconhecimento da ilegalidade do movimento paredista da categoria de servidores do município de Araraquara, o qual teria sido anunciado pelo sindicato agravante. A despeito dessa pretensa desqualificação sustentada pelos agravados, em contraminuto, o fato é que compete a este órgão especial exame do tema. Artigos 13, inciso 1º, a linha L, combinado com 239 e seguintes do regimento, que dizem exatamente o que colocou o eminente desembargador Elcio Trujillo no seu voto. Então, sem me alugar, eu cito aqui vários precedentes do órgão especial, e pelo meu voto, senhor presidente, eu estou dando provimento ao recurso e julgando extinto o feito originário sem resolução do mérito, nos termos do 485-4 do CPC. Sim. A matéria está em discussão. Deram provimento ao recurso e julgaram extinto o processo sem apreciação de mérito. Esse é o resultado do julgamento à unanimidade. Doutor, muitíssimo obrigado. Doutor Cascone, muitíssimo obrigado igualmente. Senhor presidente, senhor relator, eméritos jogadores, muito obrigado pela atenção, viu? Uma honra imensa, doutor. Boa tarde, bom trabalho a todos. Obrigado. Eu passo a presidência dos trabalhos à sua excelência, o senhor vice-presidente, em relação ao número 53 de ordem. Muito obrigado. 55, desculpe. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, bem como os eminentes desembargadores integrantes deste colégio do órgão especial, e também faço minhas as suas palavras em relação à doutora Lia Porto, cuja gestão acompanhei de perto no biênio passado, na condição de presidente da seção de Direito Criminal. Doutora Lia Porto merece todos os elogios pela sua conduta, sempre cuidando das questões de interesse institucional, com muita responsabilidade e muita competência. De maneira que também cumprimento efusivamente a doutora Lia Porto. Vamos julgar, então, o número 55 da pauta. É um mandado de segurança, relatoria do eminente desembargador Décio Notarangeli. Eu convido o doutor Jofre Petean Neto a tomar assento na bancada dos advogados. O senhor está com a palavra, doutor, pelo prazo legal. Excelência, boa tarde a todos da mesa, nobres desembargadores. Minha primeira
sustentação oral, já com uma árdua tarefa de ter como parte adversa o presidente dessa corte. E, passado o nervosismo, peço desculpa não ter a mesma oratória que os demais, mas venho trazer aqui a voz viva de 3 impetrantes, 3 pais de família, 3 servidores do judiciário, são assistentes do judiciário. Os assistentes, vou falar brevemente, os doutores têm muito conhecimento. Os assistentes judiciários são aquelas pessoas de confiança dos magistrados de primeiro grau. E assim como Vossas Excelências também possuem os assistentes jurídicos como pessoa de confiança, auxiliar nos despachos, nas pesquisas, em todas as decisões, os assistentes judiciários são essas pessoas do primeiro grau. Os assistentes são serventuários comissionados de confiança e, por isso, são nomeados, indicados pelos respectivos magistrados. Após a nomeação, existe uma ratificação pelo presidente do Tribunal de Justiça, mas essa ratificação é uma mera formalidade, não existe sequer chegam a conhecer. E, no presente caso, temos 3 impetrantes com mais de 5 anos de assessoria aos primeiros magistrados. Buscaram, acreditando na justiça, com base em lei, uma equiparação salarial aos assistentes jurídicos. Existe uma discrepância salarial entre os assistentes judiciários e os assistentes jurídicos em torno de R$5.000, e o CNJ baixou uma resolução 219 de 2016, para dar valorização à justiça de primeiro grau, e especificamente no artigo 22, ele exorta a equiparação, considerando que o trabalho dos assistentes judiciários e dos assistentes jurídicos é basicamente o mesmo, a assistência aos respectivos magistrados, um em primeira, outro em segunda instância. E essas ações de equiparação, elas vêm se tornando recorrentes no judiciário, muitas delas favoráveis, outras desfavoráveis. Inclusive, eu patrocino uma associação, a Associação dos Assistentes Judiciários do Estado de São Paulo, do qual temos mais de 1.000 integrantes, hoje cerca de 600, e existe essa busca dessa equiparação. Os três impetrantes individualmente ingressaram com essa ação de equiparação e tiveram a sua equiparação concedida. A decisão transitou em julgado, houve inclusive o apostilamento para essa equiparação, e isso trouxe para eles uma felicidade imensa, de ter o reconhecimento e também ter o aumento dos seus vencimentos. Acontece que isso veio a fomentar novas ações, e outros assistentes também começaram a buscar a equiparação, haja vista, inclusive, a formação da associação, do qual patrocino, e isso, de fato, repercutiria numa replicação de decisões semelhantes. Dito isso, temos os impetrantes foram surpreendidos com a exoneração do cargo. A exoneração, ela tem, por prerrogativa do presidente, ser um ato ad nutum, ou independente de motivos, e bastaria que assim o fizesse. Porém, eles tiveram exoneração justificada, e a justificativa também, fosse o caso muito plausível,
seria o déficit dessa corte, do Tribunal de Justiça, e a situação que isso poderia gerar se outros assistentes também assim o fizessem. Então, na hipótese de um efeito multiplicador trazer um ônus que o tribunal não pudesse suportar. Isso, então, baixou-se o ato de exoneração pelo motivo de trazer um déficit para o Tribunal de Justiça na ordem de 1,6 milhões, considerando que foram 16 assistentes exonerados de uma única vez, todos em virtude de terem a concessão da equiparação. E no próprio ato, no qual juntamos aos autos, existe a justificativa também que o receio que isso poderia gerar caso fosse concedido também a todos os demais assistentes. Obviamente que os assistentes ficaram surpreendidos, porque geralmente isso é a primeira vez que isso acontece, que baixaram atos exoneratórios sem a indicação do respectivo magistrado, eles ficaram sem chão, e por que não também os seus respectivos magistrados. A gente tem, então, um ato exoneratório sem o aval, não que precisasse dos respectivos magistrados, mas estes ficaram sem as pessoas de suas respectivas confianças por conta dessa questão da equiparação. E a gente ingressou com um mandado de segurança, considerando o que o ato exoneratório é um ato de nutum, porém, quando justificado, ele, pelo princípio da força determinante, ele precisa ser verossímil. E nós trouxemos nos autos, inclusive por meio de um parecer contábil de uma prova emprestada, justamente essa da associação à folga do orçamento do Tribunal de Justiça. Também trouxemos veiculações dos quais esse órgão conseguiu uma economia substancial, economia essa que fica muito aquém do que fosse concedida a equiparação para esses impetrantes. O trabalho remoto, economias com troca de tecnologia, até a própria complementação do Estado. Inclusive, até em maio saiu um novo decreto concedendo 100 milhões suplementares, 100 milhões de reais suplementares para gastos com o pessoal no Tribunal de Justiça. E também aí uma situação que entendemos com a devida vênia contraditória, o atual presidente e o antigo presidente dessa corte, de uma maneira muito responsável, muito técnica, conseguiu trazer economias substanciais para o tribunal. E essas economias precisam ser exaltadas. Foram reformulações internas e economias financeiras, e que foram, inclusive, veiculadas em jornais de repercussão nacional, Valor Econômico e também a Folha, em entrevista pessoal com os respectivos presidentes, no qual a gente tem a afirmação categórica deles de que o tribunal, hoje, felizmente, não se encontra em déficit, o tribunal está com suas contas em dia e existe uma folga no orçamento. Então, pareceu-nos contraditório termos dos próprios presidentes a indicação da folga, da possibilidade do orçamentária, e lá do outro haver uma exoneração por conta do motivo justamente de um déficit que entendemos não presente.
Por conta disso, nós ingressamos com um mandado de segurança, a fim de que se declarasse nulo o ato em virtude da não verossimilhança da justificativa da exoneração. É isso, agradeço a todos os presentes. É um prazer aqui estar diante de todos e como levo esse aprendizado aqui para toda a minha carreira. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jofre. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Décio Notarangeli. Presidente, eu cumprimento o doutor Jofre pela sustentação oral, a quem desejo sucesso profissional, jovem advogado, tem uma bela carreira pela frente, faço votos que seja muito feliz, tenha muito sucesso profissional. O mandado de segurança, senhor presidente, é ação constitucional colocada à disposição do cidadão para a defesa de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. Exige a demonstração, o direito líquido e certo exige demonstração, prova documental de plano apresentada pelo impetrante. Esses impetrantes se voltam aqui contra um ato administrativo consistente na exoneração, como foi mencionado da tribuna, de servidores públicos que ocupavam cargo de assistente judiciário, cargo de livre provimento, de livre nomeação, e foram exonerados pelo presidente do Tribunal de Justiça, quando, no início da pandemia, em razão de restrições orçamentárias, embora não estivesse obrigado a declinar no ato exoneratório a motivação da exoneração, Sua Excelência o fez e declinou esses motivos, de maneira que abriu oportunidade aos exonerados de, eventualmente, demonstrar que a existência de um descompasso entre a motivação constante do ato impugnado e a realidade. E essa é o fundamento invocado pelos impetrantes, e que a motivação invocada, as restrições orçamentárias associadas às dificuldades financeiras causadas pela pandemia e agravadas por despesas não planejadas decorrentes da equiparação remuneratória entre assistentes jurídicos e assistentes judiciários, são inverídicos. Essa prova, evidentemente, deve ser sólida, inconcussa, incontroversa, demonstrada de plano. E, no caso concreto, com a devida vênia, a despeito do entendimento do nobre advogado, eu entendo que essa prova não veio para os autos. Não há uma prova com essa característica, demonstrando a disponibilidade financeira do Tribunal de Justiça para arcar com essas despesas. Isso é uma questão, a meu ver, técnica, não é jurídica, é uma questão técnica orçamentária que envolve uma equação econômico-financeira que demanda uma análise orçamentária e contábil aprofundada, que não está demonstrada de plano. Digo que as circunstâncias de fato devem ser confrontadas com a contemporaneidade do ato administrativo impugnado. Naquela época, esses foram os fundamentos invocados e, a meu ver, a prova apresentada não evidencia um descompasso entre a motivação do ato administrativo e a realidade que se apresentava naquele instante. Então, por essas razões, senhor presidente, o meu voto denega a segurança. Esse é o meu voto. Sua Excelência, o relator denega a segurança, a matéria está em discussão. Então, a unanimidade denegaram a segurança. Eu retorno a palavra à Sua Excelência, o eminente presidente. Senhor vice-presidente, muitíssimo obrigado. Vamos dar continuidade à pauta em relação agora aos processos adiados. O primeiro deles é o número 60 de ordem, é uma ação direta de inconstitucionalidade em que relator desembargador Ferreira Rodrigues, que ainda não votou. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Ferreira Rodrigues. Número 60 de ordem. Senhor presidente, é uma ação direta de inconstitucionalidade em que se questiona a validade do artigo 1º da Lei 5.396, de outubro de 2019,
que redefiniu as atribuições dos cargos de controlador geral, oficial de gabinete, assessor administrativo, coordenador de programas especiais, coordenador da rede criança e adolescente, coordenador da acessibilidade, coordenador da defesa civil, coordenador do SEREST, previstos na Lei 4.634, de 28 de maio de 2013, com a redação da Lei 5.311, de 2018, ambos do município de Bebedouro. Cargos dos itens que eu menciono, entretanto, que já haviam sido declarados inconstitucionais na ADIM, cujo número eu transcrevo aqui, em 12/6/2019. Desnecessidade de nova declaração de nulidade desses cargos, mas apenas das atribuições incluídas em normas supervenientes, artigo 1º da Lei 5.396, de 24 de outubro de 2019, para as mencionadas ocupações, já excluídas do ordenamento jurídico. Ofensa ao artigo 111 da Constituição. Expressão do item 6º aqui, coordenador de acessibilidade, atribuições deste cargo, criado pela Lei 4.634 de 2013, com redação da Lei 5.311 de 2018, que foram redefinidas pelo já mencionado artigo 1º da Lei nº 5.396 de 2019, objeto da impugnação. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos 2 e 5 da Constituição Estadual. Reconhecimento, atribuições atuais e anteriores que não correspondem a funções de direção, chefia, assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. Necessidade de declaração de inconstitucionalidade também da expressão coordenador de acessibilidade, constante da Lei 4.634 de 2013, com a redação da Lei 5.311 de 2018, por arrastamento, a fim de evitar efeito repristinatório. Solução que independe de pedido expresso do autor, por se tratar de mera técnica de decisão. Nesse sentido, já decidiu o plenário do Supremo Tribunal, em decisão que eu menciono aqui, de relatoria do ministro César Peluso, reconhecendo que não obsta a cognição da ação direta a falta de impugnação de ato jurídico revogado pela norma tida como inconstitucional, supostamente padecendo do mesmo vício que se teria por repristinada. Cabe à Corte, ao delimitar a eficácia de sua decisão, se o caso excluir, esse é o que eu transcrevo aqui parte da decisão, cabe à Corte, ao delimitar a eficácia da sua decisão, se o caso, excluir dos efeitos da decisão declaratória eventual efeito repristinatório, quando constatada incompatibilidade com a ordem constitucional. Então, nesses termos, senhor presidente, eu já encaminhei cópia a todos, estou lendo só a ementa, eu estou julgando a ação procedente sem modulação. Procedente em parte. Porque, em relação aos cargos, Vossa Excelência falou que não havia carência de ação. Aqui só só os atributos. A lei que está sendo atacada só se refere... Só os atributos. Só as atribuições. Perfeito. Eu peço desculpas. Sua Excelência, o desembargador relator propõe a procedência do pedido. Desembargadora Luciana Bresciani. Eu indiquei vista para maior estudo quanto a 2 cargos, mas, na realidade, como bem salientado no voto do nobre desembargador relator, sempre completo e ainda complementado para essa sessão, no bem lançado voto, na realidade, a nova lei acabou por proceder a algumas adaptações, mas sem alteração na essência. E a declaração de inconstitucionalidade já tinha havido anteriormente e deve prevalecer. Acompanhe o voto, o bem lançado voto do eminente desembargador relator. A indicação de vista pela procedência convergente ao voto do relator. A matéria está em discussão. Julgar no procedente
o pedido à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. O próximo é o número 64 de ordem. É uma ação direta de inconstitucionalidade em que o relator é o do Ademir Benedito, que foi adiado a pedido da desembargadora Cristina Azuc, após o voto do relator, julgando procedente o pedido. E tem pedido de adiamento também. Desculpe, já havia também o voto lançado da desembargadora Luciana Bresciani pela procedência parcial, só em relação ao artigo 3º. Com a palavra, Sua Excelência a desembargadora Cristina Azuc. Senhor presidente, eu já enviei o voto, uma declaração de voto parcialmente divergente, acompanhando a divergência da desembargadora Luciana Bresciani e pedindo vênia ao nobre relator. Eu estou acompanhando integralmente, inclusive porque tenho voto já anterior nesse sentido. A matéria está em discussão? Pois não. Eu também já gostaria de me manifestar, senhor presidente, para ressaltar que, no meu entendimento, o espírito da norma impugnada é no sentido da promoção de uma verdadeira política pública, voltada à população carente. E, excetuado o artigo 3º, que cria inegável obrigação à chefia do Poder Executivo, eu não vejo, no restante da lei, com todas as vênias, invasão alguma na competência privativa do Poder Executivo. Conclusão diversa, a meu sentir, representaria verdadeiro cerceamento da legitimatividade do Legislativo Municipal. Então, pelo meu voto, senhor presidente, estou acompanhando a divergência das eminentes desembargadoras. Eu vou me permitir votar. Eu acho que nós acabamos aqui, na análise da lei, nos prendemos à causa de pedir, que é essa invasão de competência em matéria de políticas públicas, em que, nesse ponto, o artigo 3º é manifestamente inconstitucional. Mas me parece, com todas as vênias, que o artigo 1º e 2º são inconstitucionais. Mas por que eles são inconstitucionais? Eles invadem política pública? Não, de forma nenhuma. Até porque eles dizem respeito muito mais em relação, muito mais não, exclusivamente às entidades privadas, não há nenhuma menção à entidade pública, não é verdade? Só que ele trata de doação. Número 1. Ele especifica o que há de ser doado, e no artigo 2º, quem teria legitimidade para doar. E doação está no Código Civil. É matéria exclusiva da União. Ou seja, o artigo 1º é inconstitucional porque ele faz uma restrição ou uma especificação de matéria não especificada nem restrita no Código Civil. E o artigo 2º cria uma legitimidade excepcional para a doação, também não tratada na legislação civil. Aqui, com todas as vênias, a questão não diz respeito à política pública em relação ao artigo 1º e 2º. Acho que nós nos prendemos na causa de pedir. Porque se ele tratasse aqui que materiais de construção civil em condições de reaproveitamento oriundo de edificações, reformas ou demolições doadas para pessoas carentes e entidades públicas, não teria problema nenhum, a matéria era constitucional. Agora, quando ele fala que ele pode doar, a matéria do direito civil, qualquer um pode doar desde que tenha disponibilidade. Aqui houve o ingresso em especificação ou restrição e criação de legitimidade privativa, que não existe. É a matéria de direito civil. E se for retirado o artigo 1º e o 2º e o 3º, não sobra nada na lei. Absolutamente nada. A competência em relação ao artigo 1º e 2º é da União. Aqui houve usurpação, aqui há vício de forma em relação à União, com todas as vênias. Então, eu acompanho Sua Excelência, o vereador relator, ainda que por outra motivação. Eu não trouxe o voto, que eu estava em Brasília ontem, fui a Franco da Rocha hoje, eu peguei hoje para conferir.
mas eu estou acompanhando na procedência. E declaro o voto, eu vou declarar, especificando nesses 2 itens que a questão não é de política pública, com todas as vênias. Desembargador Campos Melo. Senhor presidente, eu vou adiantar meu voto. Eu ouvi com muita atenção a ponderação muito arguta de Vossa Excelência, que levou em conta a causa de pedir aberta que existe nas ações diretas. Mas eu entendo aqui que tanto o artigo 1º quanto o 2º não invadem a competência da União, porque se limitam a dizer que poderá doar. Não está determinando doação nenhuma, não está impondo a quem quer que seja o dever de doar. Está facultando às pessoas a possibilidade de efetuar uma doação nesses moldes que estão aqui explicitados. De modo que eu vou acompanhar a divergência externada inicialmente pela ilustre desembargadora Luciana, porque eu não vislumbro data vênia essa inconstitucionalidade, mesmo sob a ótica da causa de pedir aberta. É como eu voto, senhor presidente. Com certeza, com a divergência. Eu vou colher os votos. Alguém quer fazer alguma manifestação? Eu vou colher os votos. Como vota, Sua Excelência, senhor vice-presidente? Eu voto com a divergência, senhor presidente. Na divergência, senhor corregedor, é divergência. Desembargador Damião Koga. Data vênia com a divergência. Com a divergência. Desembargador Moacir Pérez. Também acompanha a divergência da data vênia. Divergência. Desembargador Ferreira Rodrigues. Também, senhor presidente, com a divergência. Divergência. Desembargador Evaristo dos Santos. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Divergência. Desembargador Cascone. Senhor presidente, também com a divergência. Divergência. Campos Melo, divergência. Viana Cotrim. Divergência. Fábio Gouveia. Divergência, senhor Divergência. Matheus Fontes. Divergência. Divergência. Desembargador Haroldo Viotti. Com o relator da data vênia, senhor presidente. Com o relator. Desembargadora Cristina Zurque, divergência. Desembargador Jacó Valente. Senhor presidente, eu vou tomar a liberdade de acompanhar a divergência, porque os artigos 1º e 2º, no meu entendimento, eles apenas permitem a aplicação do Código Civil. Eles não estão inovando. Nesse ponto, eu acompanho, então, a divergência. Divergência. Desembargador Gemiciano. Data vênia com o relator. Relator. Desembargador Costabile Solimene. Data vênia com a divergência. Divergência. Desembargador Luciano Bessiano, divergência. Desembargador Elcio Trujillo. Com a divergência. Divergência. Desembargador Luiz Fernando Nisch. Data vênia com a divergência. Divergência. Desembargador Décio Notarangeli. Com a divergência, data vênia, senhor presidente. Divergência. Desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, eu vou pedir licença ao eminente relator para acompanhar a divergência. A divergência. Julgaram parcialmente procedente por maioria de votos. Relatora designada, a desembargadora Luciana Bresciani, declaram votos o desembargador Ademir Benedito e Ricardo Danaf. Esse é o resultado do julgamento. Votos vencidos. Próximo, adiado a pedido da desembargadora Luciana Bresciani, após voto do relator julgando procedente com modulação e ressalva. Ação direta de inconstitucionalidade, número 63 de ordem, com a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, novamente questão de cargos em comissão, respeitado o entendimento do bem fundamentado voto condutor, eu ouso divergir parcialmente. Entendo que a regra constitucional é o ingresso por meio de concurso público, a criação dos cargos em comissão e funções de confiança, medida excepcional, reservada exclusivamente às hipóteses de direção, chefia e assessoramento, em que o desvio da regra geral se justifique em razão da necessária relação de confiança. Transcrevo lição da doutrina e da jurisprudência sobre a matéria. E o tema, também teço considerações sobre o tema 1010 de repercussão geral, reafirmando jurisprudência sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal elencou os requisitos para a criação desses cargos, que também destaco. Destaco ainda que a expressão planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas empregadas pela digna Procuradoria-Geral da República e adotado pelo
excelentíssimo ministro relator, no julgamento do tema 1010, refere-se ao provimento de cargos em comissão de direção ou chefia. Eu acredito que seja necessário proceder à distinção dos cargos em comissão de direção e chefia e de assessoramento, estes últimos com condições e requisitos distintos. Em relação aos cargos de assessoramento, não se verifica propriamente a discricionariedade para a tomada de decisões políticas ou estabelecimento de diretrizes em nome próprio, mas a atuação tampouco se equipara ao apoio exclusivamente burocrático. Nessa modalidade, a subordinação direta à autoridade no exercício das funções não desqualifica a hipótese constitucional, mas é parte integrante da definição do cargo de assessoramento. A relação de confiança está presente no auxílio direto e especializado aos agentes políticos na tomada de decisões inerentes ao exercício da atividade fim, demandando igualmente o alinhamento político à autoridade nomeante, no bom sentido dessa expressão, e confiança, inclusive de caráter pessoal. Nesse sentido, transcrevo o trecho do voto do excelentíssimo ministro relator. E, no mesmo sentido, se posicionou a digna Procuradoria-Geral da República no parecer adotado ao tema 1010. Eu transcrevo aqui e peço vênia só com esse trecho, que me parece bastante esclarecedor, para proceder à leitura. Pequeno trecho. Conforme bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral da República no parecer ofertado no presente feito, para que se configure como cargo de direção ou chefia, a lei deve lhe conferir atribuições de efeito, estabelecimento de diretrizes, planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas. Já o assessoramento requer conhecimentos técnicos no auxílio especializado à tomada de decisões, dos chamados programas normativos finalísticos, em que se abrem grandes campos de avaliação e de opções discricionárias dos agentes públicos. Aí, fora dessas situações, não se admite, e assim seguimos. No caso, o cargo de assessor técnico, no caso hora em exame, o cargo de assessor técnico tem as seguintes atribuições. Descrições sintéticas de atribuições. Assessorar tecnicamente as atividades do secretário municipal nas atribuições de competência da secretaria. Descrição analítica. Prestar assessoramento técnico à Secretaria Municipal, elaborar e ou supervisionar a elaboração de documentos legais, editais, minutas de contrato, atos administrativos e pareceres fundamentados na legislação. Exarar despachos em processos administrativos que requeram intervenção da Secretaria Municipal. Superintender na órbita técnico-administrativa tudo que diga respeito ao interesse da administração e à observação dos princípios da legalidade, impessoalidade e economicidade. Propor a realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das atividades. Outras competências afins. Tenho que essas atribuições revelam típica função de assessoramento à autoridade nomeante no desempenho de suas funções, aí entendida a atividade finalística de cada pasta. Destaco que a forma especial, a elaboração e ou supervisão de documentos legais, editais, minutas de contrato, atos administrativos e pareceres fundamentados na legislação, bem como a atribuição de exarar despachos em processos administrativos que requeram intervenção da Secretaria Municipal, que realça a necessidade de relação de confiança em alinhamento político. Ademais, a inclusão de algumas atribuições burocráticas não altera por si só a natureza do assessoramento ou a relação de fidúcia. Nesse sentido, cito o precedente do ministro Roberto Barroso na supracitada ADI 3174, de Sergipe. Por fim, a despeito da utilização da nomenclatura assessor para outros cargos nesses autos questionados, assessor de governo, assessor de imprensa 2, assessor distrital, tenho que, quanto a estes, as atribuições não revelam a típica função de assessoramento. Então, quanto a esses, não é o simples utilização do termo assessor,
Quanto a esses outros, eu não acolho. Por tais fundamentos, pelo meu voto, julgaria a ação improcedente apenas em relação ao cargo de assessor técnico, acompanhando, que é o assessor direto do secretário, acompanhando no mais bem lançado o voto do eminente desembargador relator. Esse é meu voto, senhor presidente. Com a palavra, o senhor desembargador Ferreira Rodrigues. Senhor presidente, eu peço licença para antecipar meu voto aqui. Com todo respeito à divergência da parte da desembargadora Luciana, eu estou excluindo o cargo de assessor técnico também. O fundamento é o mesmo que eu invoquei no item 60, que acabamos de julgar. A hipótese de dispensa de concurso, eu fiz uma pequena anotação aqui. As hipóteses de dispensa de concurso devem ser interpretadas restritivamente e com máximo rigor, RE 365, 368. Se, por exemplo, o controlador interno não pode ser de livre nomeação, nem aproveitado como função de confiança, conforme jurisprudência recente deste órgão especial e do próprio Supremo Tribunal Federal, também não vejo como dispensar o concurso público para um cargo com funções preponderantemente técnicas, o que, a meu ver, é indiscutível aqui, e que não exige relação especial de confiança, como é o caso, com todo o respeito, do assessor técnico. Por esse motivo, senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto do relator. Do relator. Julgando procedente, integralmente procedente, do Luciano Bresciani, parcialmente procedente. É isso? A matéria está em discussão. Desembargador Décio Notarangelo. Senhor presidente, eu ouvi o voto da desembargadora Luciana Bresciani e realmente chama atenção. Esses casos são bastante delicados e eu fico muito sensibilizado com algumas questões, mais nos cargos não nos cargos de provimento em comissão, mas nas funções de confiança, mas aqui é cargo de provimento em comissão. Esse cargo de assessor de governo, a meu ver, tem um espectro muito maior do que o assistente técnico, né? Tá? Dentre as atribuições, assessorar o Executivo Municipal em questões relacionadas a atividades de gestão operacional e de governo, descrição analítica, assessorar o Executivo Municipal na articulação e na análise das variáveis que integram os processos de tomada de decisão da autoridade superior e que necessitam serem confiáveis por verdadeiras e pertinentes com o projeto de governo. Quer dizer, eu acho que isso, se isso não for um assessoramento, eu acho difícil dizer o que vai assessorar. Nós temos, não é cargo de provimento e comissão, é função de confiança, os nossos assistentes jurídicos lá, que matéria técnica e tal. Agora, com todo respeito, eu procuro encontrar uma certa diretriz, uma certa coerência, uma certa lógica para discernir o que é assessoramento e o que não é muito difícil. Mas esse cargo específico de assessor de governo, a meu ver, eu acho que está mais claro, a meu modo de ver, que preencheria os requisitos, as atribuições são muito, a meu ver, próximas de cargo de provimento em comissão. Não sei a maneira como os outros pensam, mas os outros cargos eu não tenho dúvida, acompanharia o eminente relator, mas esse cargo de assessor de governo, se dependesse só de mim, eu reconheceria que é legítima a descrição que atende os requisitos que são estabelecidos na Constituição Federal para provimento do cargo em comissão, senhor presidente. É assessor de gestão, não é isso? De governo? Então, Vossa Excelência julga parcialmente procedente, mas excluindo o assessor de governo. É uma terceira posição. Pois não. Acompanho a desembargadora Luciana Bresciani acrescentando o cargo de assessor de governo. Vossa Excelência acompanha com acréscimo. Com acréscimo. Então, tá. Então, em menor extensão. Menor e menor, parcial e menor extensão. Perfeito. Desembargador Ferreira Rodrigues.
Senhor presidente, eu interrompi outra vez. Na verdade, é assessor técnico que eu anotei aqui. É isso que a desembargadora Luciana está mencionando. Acréscimo de nome, assessor de governo, assessor disso, assessor daquilo. Nós sabemos que as prefeituras fazem isso. Elas colocam determinadas atribuições a mais para ver se passa a coisa, né? Mas não passa de um assessor técnico. É a isto que a desembargadora Luciana, salvo engano da minha parte, se referiu expressamente, e é isso que consta no processo, né? Pode ser que tenha assessor de governo, mas... É o cargo. Então desculpe. Ele está acrescendo ao voto da desembargadora Luciana. Então o cargo de assessor de governo. São a lei, senhor presidente, senhor me desculpe. Eu não acrescento nem o assessor de governo, com todo o respeito. É assessor do mesmo jeito. A matéria está em discussão. São cargos distintos, eu estou me fiando na descrição que consta da lei impugnada, né? Ela tem vários cargos, pode dar a denominação que quiser, mas eu não estou me fiando na denominação, estou me fiando na descrição das atribuições do cargo. E há um cargo chamado pela lei de assessor de governo, cujas atribuições, ao meu ver, preenchem os requisitos do cargo de provimento em comissão. Como mencionou a desembargadora Luciana Bresciani, em relação ao assessor técnico. Eu acho que o assessor de governo está mais claro ainda o caráter de assessoramento. Perfeito. Desembargadora Luciana Bresciani. Eu entendi, na realidade, que a descrição do assessor de governo está mais genérica, mas a minha preocupação fundamental, e eu a coloco aqui para escolhendo o órgão especial, é que a Constituição traz a previsão não só dos cargos de direção e chefia, mas também de assessoramento. E, com a nossa interpretação, nós estamos excluindo os de assessoramento. Não obstante, o Colém do Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido, inclusive, que assessor de juiz, que é um cargo de assessoramento, e que não são só funções convencionadas, também temos cargos em comissão, não é? São constitucionais, não é? O reconhecimento desses cargos como cargo em comissão ou função de confiança são constitucionais. Eu não vejo diferença no primeiro homem no assessor direto do secretário de Estado, no assessor direto do prefeito. E dentro dessa situação, não é, nós já tivemos algumas alegações aqui em sustentação oral de municípios que tentaram se adequar a legislação local ao modelo do Ministério Público, por exemplo, que ajuiza essas ações. Então, é só mesmo uma tentativa de uma interpretação em conformidade com as diretrizes postas na Constituição, que me parece que esses cargos de assessoramento ficaram para fora do tema 1010. Eles foram interpretados, sim, no parecer da douta Procuradoria-Geral da República e no voto, mas incidentalmente. Não é? Lá que falamos é de cargos de direção e chefia. Nós não podemos pedir uma característica de direção e chefia numa função que não é de direção e chefia. Esse é o meu entendimento, respeitado os posicionamentos em sentido diverso, claro. É evidente, às vezes nós temos um problema de redação muito grande, não é? E por isso que eu não incluí aqui o cargo de assessor de governo, embora, em tese, me pareça até razoável que o cargo de assessor de governo, dentro da mesma linha, também fosse inserido. Não é? Então, eu vos pergunto, a senhora acresce ao seu voto assessor de governo? Eu posso acrescer para facilitar, porque eu considero que na essência é o mesmo, apesar da falha de redação, e faço a adaptação aceitando as ponderações do ilustre desembargador Décio Dontarangé. Perfeito. A matéria está em discussão. Eu vou colher os votos.
Desembargador Costabile Solimene. Não tenho o costume, presidente, de falar daquilo que não sei. E aqui estou aprendendo essas questões atinentes aos quadros funcionais. A preocupação que eu vejo, tanto da eminentíssima desembargadora Luciana, quanto do desembargador Décio, é com os nossos assistentes. É essa a preocupação. Talvez, o doutor Luciano está dizendo não, mas não dá para fazermos analogia entre os dois cargos. Estou vendo aqui, a cidade que nós estamos examinando tem 15 mil habitantes. Nós abrimos sessão para 15 mil habitantes, da jurisprudência que está fechada aqui no órgão. Daqui a pouco nós vamos autorizar, com todo o respeito que o doutor Décio e a doutora Luciana merecem, um penduricalho para tudo que é cidade, a pretexto de colocarem nomes bonitos de assessor. Então, eu já adianto meu voto, peço permissão tanto ao estimado desembargador Notarangeli, como à querida amiga e colega de concurso, desembargadora Luciana, eu vou com o relator aqui da Tavene. Pela procedência. Pela procedência. Posso colher os votos? Desembargador Fernando Torres Garcia. Eu voto com o relator. Senhor vice-presidente. Relator, senhor presidente. Relator. Senhor corregedor-geral. Com relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Damião Kogan. Com relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Ferreira Rodrigues. Relator. Desculpe. Desembargador Moacir Pérez. Também com o relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Evaristo dos Santos. Relator, está vendo, senhor presidente. Relator. Desembargador Francisco Cascone. Também relator. Relator. Desembargador Ademir Benedito. Relator também. Relator. Desembargador Campos Melo. Relator. Desembargador Viana Cotrim. Relator. Desembargador Matheus Fontes. Relator. Relator. Desembargador Haroldo Viotti. Relator da Tavene. Relator. Desembargadora Cristina Zucchi. Também com o relator, senhor presidente, da Tavene. Relator. Desembargador Jacó Valente. Voto com o relator, presidente. Relator. Jacó Valente, relator. Luciana Bresciani, divergência. Elcio Turrilo. Com o relator. Relator. Doutor? James Ciano votou relator. Não. Não, desculpe, então. Mas implicitamente, Vossa Excelência adivinhou meu voto com o relator. Então, eu não sei, eu peço desculpas e agradeço, então. Desculpa, eu já tinha apontado aqui. Sabe o que é, presidente? Eu vou revelar aqui um parentesco. Eu sou irmão do Dr. James Gêmeo, então Vossa Excelência pula por achar que eu... E somos mesmo irmãos gêmeos, ele sabe disso. Eles são muito parecidos fisicamente, somos, até. Eu estava notando. Eu acho que são univiterinos. Eu queria ser, mas não deu. Desembargador Luiz Fernando Nisch. Com o relator, senhor presidente. Vossa Excelência não tem nenhum irmão aqui, não, né? Desembargador Décio Notarangeli, divergência. Desembargador Jarbas Gomes. Presidente, desculpem a brincadeira. Pedindo todas as vênias à eminente desembargadora Luciana Bresciani, eu estou acompanhando o relator. Relator. Julgaram procedente por maioria de votos. Declara vencida a desembargadora Luciana Bresciani. Desembargador Décio declara. Posso declarar, senhor presidente, ou a desembargadora Luciana foi inserir. Declara vencido também. Ok. O próximo. Esse é aquele processo da desembargadora Luciana Bresciani, que eu havia pedido vista, eu indiquei voto, Vossa Excelência indicou vista, junto com o do desembargador, de uma divergência do James Ciano, com divergência do desembargador Torres de Carvalho. Podemos manter para a próxima, ou Vossa Excelência quer votar? A próxima que eu digo é quando tiver presente o desembargador Torres de Carvalho. Vossa Excelência que... Doutor Jarbas? Pode ser? Então fica para a próxima, vai ficar como sobra. Vamos aos destaques. Eu pedi um destaque, no número 20 de ordem,
que diz respeito ao uma ação direta de inconstitucionalidade, em que a relatora, a desembargadora Luciana Bresciani. Com a palavra, a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, esse é o caso dos guardas municipais. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 128, caput, parágrafo 1º da Lei Complementar 179/16, Estatuto da Guarda Civil do município de Porto Feliz. Adicional de periculosidade, verba paga pela condição excepcional de perigo na atividade exercida nos termos do caput do artigo 128. Redação do parágrafo 1º do artigo 128, entretanto, genérica, sem respaldo para justificar pagamento a todos os que exercem os cargos elencados. Constitucionalidade da instituição do referido adicional aos guardas civis, mas que, a depender de regulamentação e laudo técnico, a comprovar as condições perigosas da atividade especificamente exercida pelo servidor beneficiado. Declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 128 da Lei Complementar 179/16, pela sua generalidade, violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e interesse público, ofensa aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Federal, ação julgada parcialmente procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Aqui eu pedi o destaque por... Eu vou me permitir ler o artigo 128, o seu parágrafo 1º. Artigo 128. Fica assegurada ao servidor da Guarda Civil Municipal que exerça sua atividade em condições de periculosidade a percepção de um adicional de 30% incidente sobre o salário padrão. São consideradas atividades ou operações perigosas realizadas atividades de patrulhamento, policiamento, ronda, guarda, segurança do patrimônio público, serviços realizados como operador de rádio, telefone, videomonitoramento, atendimento ao público no SECOM e plantão em guaritas, mesmo que sejam em caráter eventual. Imaginar o adicional de periculosidade é para essas atividades, no qual o guarda municipal vai atender telefone, pode estar destacado para atender telefone, aliás, para que seja mais próximo de todos nós. A polícia militar, nós temos o policial militar, ele pode estar destacado para atender o telefone, no Copom, e fazer outras tantas coisas. Mas é inerente à própria função do policial militar, como é hoje do Guarda Civil Metropolitano, em especial com a liberação do uso de arma de fogo em todos os municípios. Antigamente nós tínhamos uma limitação maior. Ou seja, em todos eles, a atividade é perigosa. Eu não tenho como imaginar que o Guarda Civil Metropolitano, que se inscreva e faça a inscrição para ser Guarda Civil Metropolitano, que uma atividade rotineira, que é de patrulhamento, ronda, guarda do patrimônio público, não seja uma atividade perigosa. Ela é inerente à própria função. Assim, uma gratificação por atividade intelectual do juiz. Ora, o que é inerente à própria atividade da prestação jurisdicional, da atividade judicante do Ministério Público, da advocacia, atividade intelectual, porque não é um trabalho braçal. É uma atividade naturalmente perigosa. Então, eu não consigo conceber uma gratificação por atividade que é inerente à própria profissão de guarda civil, com todas as vênias. Por gentileza. Senhor presidente, na realidade, a situação do guarda municipal, ela acaba tendo algumas peculiaridades a partir no meu modesto entendimento, a partir do julgamento pelo Colégio do Supremo Tribunal Federal das questões relativas à aposentadoria especial do guarda municipal. Naquele julgamento, o Colégio do Supremo Tribunal Federal destacou que a situação não pode ser considerado de forma genérica na medida em que o guarda municipal pode ser apenas estar guardando o patrimônio público
e por causa disso, não teria uma atividade equiparada à dos policiais civis e militares. Dentro dessa linha de raciocínio, me pareceu, e eu também vejo, modestamente, nós não temos aqui, diferente do que acontece no caso dos policiais civis, regime especial de trabalho policial, não é? E a questão do adicional de periculosidade também é pago aos militares. Insalubridade. Insalubridade. É pago. A Lei 832 de 85. Então, é uma outra situação que me tornou, que me pareceu dificultosa, mais uma vez tentando agir com coerência, para dizer que é inerente à função. E daí porque eu interpreto que, dependendo do destaque que é procedido e da atividade exercida em cada município, na esteira daquele julgamento do Colégio do Supremo Tribunal Federal, até pode se justificar esse adicional de periculosidade. Naquele julgamento e em outros tantos, muitas vezes se destaca que as atividades exercidas variam de ponto a ponto, de município a município, e também aí o grau de periculosidade da atividade exercida. Me parece que não é a mesma coisa estar ao telefone e fazer o patrulhamento, se patrulhamento efetivo, e coisas que tais. Aí, atendimento ao público no SECOM dependeria de um pouco maior especificação que não temos nesses autos. Daí porque, entendendo perfeitamente, refletir sobre todas essas considerações quanto à atividade inerente, inclusive quanto aos pagamentos efetuados a atividades correlatas. Eu, respeitosamente, entendendo perfeitamente a divergência, eu mantenho o meu voto, senhor presidente. Não, perfeitamente. A matéria está em discussão. Então, relator e divergência. Eu sou a divergência. Eu não fiz voto também, eu peço desculpas. Como voto, Sua Excelência, senhor vice-presidente? Com a divergência. Divergência. O senhor corregedor-geral? Com todas as vênias, com a divergência. A divergência. Desembargador Damião Corgan? Com a divergência, senhor presidente, data vênia. Divergência. Desembargador Moacir Pérez? Também com a divergência, data vênia. Divergência. Desembargador Fernando Ferreira Rodrigues? Também com a divergência. Divergência. Desembargador Evaristo dos Santos? Com Vossa Excelência, senhor presidente. Divergência. Desembargador Francisco Cascone? Também com a divergência. Divergência. Desembargador Ademir Benedito? No mesmo sentido. Divergência. Desembargador Campos Melo? Data vênia, eu vou acompanhar a eminente relatora. Relatora. Desembargador Viana Cotrim? Data vênia com a divergência. Divergência. Desembargador Fábio Gouveia? Senhor presidente, com a divergência. Divergência. Desembargador Matheus Fontes? Voto com o eminente relator. Relatora. Desembargador Haroldo Viotti? Com a dívida vênia com a relatora, senhor presidente. Relatora. Desembargadora Cristina Zucchi? Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Desembargador Jacó Valente? Senhor presidente, apenas uma observação rápida, sem estender demais. Ainda ontem eu estava examinando um dos editais de concurso da Polícia Civil, que evidentemente não é o mesmo da Guarda Municipal, mas nesses editais existe normalmente, e na Polícia Civil existe, a observação de que condição das situações tal, que o agente, o policial, o delegado terá o direito de utilizar arma, e já há no edital a previsão, podendo, entretanto, ser vítima de crime violento em virtude dessa atuação, etc., etc., e fala-se de horário de trabalho, de condições, etc. Então, me parece que a divergência aborda a matéria de forma mais oportuna. Acompanha a divergência. Divergência. Desembargador James Siano? A divergência, presidente. Divergência. Desembargador Costábulo Solimene? Divergência. Divergência. Desembargador Elcio Turrilo? Com a divergência. Divergência. Desembargador Luiz Fernando Nish? Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Desembargador Décio Notaranja? Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Desembargador Jarbas Gomes? Senhor presidente, com todas as vênias, eu vou acompanhar a eminente relatora, porque na sessão de direito público temos reconhecido, sim, o adicional de periculosidade.
Em vários casos, eu estou acompanhando a relatora. Com a relatora. Julgaram procedente o pedido, 18-5. Relator designado Ricardo Anaf declara voto vencido a vereadora Luciana Bresciani. Julgaram parcialmente procedente por maioria de votos. O número 5 foi prejudicado. Não tem divergência no número 5. O último destaque é o número 15 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que o relator desembargador Matheus Fontes, que está com a palavra. Senhor presidente, a ação direta de inconstitucionalidade, ela envolve cargos em comissão, que eu menciono no voto, foram criados por lei, mas eles, no primeiro parágrafo, atribuem ao Poder Executivo a competência para fixar as suas atribuições por decreto. E há aqueles que sequer descrevem, né, as atribuições. Eu aplico a primeira parte da tese fixada no tema 1010. Quanto a partir dos cargos em comissão de assessor de assuntos administrativos internos, até o cargo de coordenador de projetos de educação física, eu entendo que são funções e atribuições essencialmente técnicas e burocráticas para cuja execução não se exige vínculo de confiança entre nomeante e nomeado, devendo ser desempenhadas por servidores públicos previamente aprovados em concurso público de provas ou provas e títulos. Aplico também aqui a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1010 de repercussão geral. E, finalmente, o cargo de ouvidor geral do município, o cargo cujo exercício exige conhecimento profundo, extenso da administração municipal. São, ademais de confiança, o cargo que somente pode ser preenchido por servidor público ocupante de cargo efetivo na administração municipal. Declaração de inconstitucionalidade parcial no particular, sem redução de texto do artigo 6º da Lei 2037, reconhecendo que o cargo de ouvidor geral do município só pode ser preenchido por servidor público ocupante de cargo efetivo. Eu cito precedentes deste órgão e assim julgo a ação procedente com a modulação de efeitos e com ressalva, consoante menciono no voto. Sua Excelência julga procedente com modulação e ressalva. A matéria está em discussão. Com a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu não serei repetitiva, é idêntico ao julgamento anterior. Eu faço distinção dos cargos de assessoramento, transcrevo o trecho do voto do relator no tema 1010, distinguindo essa questão dos cargos de assessoramento. E, então, com relação a 2 dos cargos, eu entendo preenchidos os requisitos, não de direção e chefia, mas de assessoramento. Então, eu divijo em parte do bem lançado voto do eminente desembargador relator. A matéria está em discussão. Eu vou colher os votos. E depois que nós finalizarmos a sessão, se me permitirem, eu falo 2 minutinhos acerca do assistente jurídico. Eu acompanho o relator. Com o voto de Sua Excelência, o vice-presidente. Relator. Com o voto de Sua Excelência, o corregedor-geral. Relator, senhor presidente. Relator. Com o voto de Sua Excelência, o senador Damião Kogan. Com o relator também. Relator. Com o voto de Sua Excelência, o senador Moacir Pérez. Também com o relator da Tavênia. Relator. Com o voto de Sua Excelência, o senador Ferreira Rodrigues. Também com o relator. Relator. Com o voto de Sua Excelência, o senador Evaristo dos Santos. Tavênia com o relator, senhor presidente. Relator. Com o voto de Sua Excelência, o senador Francisco Cascone. Relator. Relator. Com o voto de Sua Excelência, o senador Ademir Benedito. Com o relator, presidente. Relator. Com o voto de Sua Excelência, o senador Campos Melo. Data vênia com o relator. Relator. Com o voto de Sua Excelência, o senador Viana Cotrim. Data vênia com o relator. Relator. Senador Fábio Gouveia. Data vênia com o relator. Relator. Haroldo Viotti. Data vênia com o relator, senhor presidente. Relator. Cristina Zucchi, desculpe. Também com o relator, senhor presidente. Data vênia. Relator.
Desembargador Jacó Valente. Com o relator, presidente. Desembargador Constable James Ciano, desculpe. Com o relator também. Desculpe. Já pedi desculpa antes de acabar. Desembargador Constable Solimene, irmão. Honra minha, senhor presidente, se assim fosse também. Relator. Relator. Vamos voto, Sua Excelência, desembargador Elcio Trujillo. Com o relator. Com voto, Sua Excelência, Luiz Fernando Nishi. Com o relator, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, Décio Notarangeli. Data vênia, eu acompanho a divergência sem declaração, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, Dr. Jarbas Gomes. Senhor presidente, com a devida vênia, acompanho o relator. Relator. Julgaram procedente, com modulação e ressalva, por maioria de votos, declara a voto vencida a desembargadora Luciana Bresciani. Declaro encerrada a sessão. Muitíssimo obrigado.